Bom dia, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos aqui para mais uma manhã de consagração, continuando nosso estudo da Carta aos Romanos. Quero lembrar aos queridos e queridas que não assistiram às exposições anteriores, que procurem aqui no canal do YouTube, Igreja Metodista Jardim Oceânico, pesquisa aí os vídeos anteriores para você entender a nossa linha de raciocínio e ver que nós estamos estudando desde o início do capítulo 1 da Carta aos Romanos e indo versículo por versículo, trazendo uma exposição bíblica e uma clareza de doutrina para toda a igreja. Amém? Portanto, na semana passada, nós paramos no capítulo 2, versículo 7. E dessa vez, versículo 8, né? Dessa vez nós vamos do versículo 9 até o versículo 16, que trata sobre a mesma temática. Ok? Então, Romanos 2, versículo 9 diz o seguinte: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, porém, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Então vamos lá, irmãos. Nós falamos na semana passada sobre a bondade e a justiça de Deus. Como o juízo de Deus é justo e como a sua bondade ela é testemunhada em todo o proceder da humanidade, como Deus demonstra a sua misericórdia. Seguindo essa linha de raciocínio, o apóstolo Paulo está dizendo que todo aquele que pecar, sendo na lei ou fora da lei, ele está falando da lei, veja, a lei dos judeus, né, porque ele está fazendo aqui um paralelo dos judeus com os gentios, mostrando, principalmente para os judeus, né, que creram em Jesus, que os gentios não são menores do que eles, que os gentios não são pessoas a serem cobradas a mais porque não cumprem o rigor da lei judaica, da lei mosaica. Nós já falamos sobre isso em algumas semanas passadas aqui, você pode procurar aí no canal, mas ele está dizendo que essa tribulação ela virá sobre a alma de aquele que pratica o mal. Assim como no versículo 10 também vai dizer, glória, honra e paz virá sobre aquele que pratica o bem. E aí ele começa a dissertar sobre isso no versículo 11, dizendo, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Essa declaração era uma declaração para os judaizantes, dizendo, olha, vocês não são melhores do que os gentios. Não é porque vocês se circuncidam, que vocês guardam o sábado, que vocês seguem a dieta alimentar mosaica, que vocês são superiores aos gentios. Não, para Deus todos são iguais. E ele vai continuar dizendo algo que é muito importante. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei perecerão. E os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, judeu, você pode ter vivido segundo a lei, mas saiba que você ter vivido segundo a lei mosaica, segundo a lei judaica, você também será julgado segundo a lei judaica. Assim como também o gentio, que sem a lei judaica viveu, até o dia de hoje, também será julgado sem ter a medida da lei judaica sobre os ombros dele. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, não importa em qual lado você esteja, ou de onde você venha, o juízo de Deus será completamente justo de acordo com aquilo que você apresentou. De acordo com aquilo que você tinha e com aquilo que você sabia,
E de acordo com a cultura e a sociedade que você viveu, você vai ser julgado, ou seja, o juízo de Deus vai ser igual para todos. Ele diz do judeu primeiro, depois do grego, ele está fazendo ali, os teólogos mais conservadores creem que uma leve afronta, né? Uma leve ofensa ao judeu, dizendo, vocês vão ser os primeiros a serem julgados. Vocês que exigem medidas muito altas, vocês serão os primeiros também a serem julgados na mesma medida que vocês exigem. Então é isso que ele está dizendo aqui. E ele diz no 13, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei serão justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza, e aí você vai lembrar da nossa exposição lá do capítulo 1, quando o apóstolo Paulo, a partir do versículo 18, diz que os homens são indesculpáveis, não importa se são ímpios, gentios ou crentes, porque todos nós, por natureza, sabemos o que é certo e o que é errado, só não praticamos quando não queremos. E ele confirma isso agora, dizendo, porque os gentios, quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Ele está dizendo, olha, judeus, ainda que os gentios não estejam vivendo de acordo com a dieta judaica e mosaica do Antigo Testamento, ainda que eles não estejam obedecendo ao rigor de alimentos, à dieta alimentar, à circuncisão, à guarda do sábado, aos jejuns programados, essas coisas todas, eles ainda podem fazer o bem, porque por natureza, eles já sabem o que é certo. Portanto, aquilo que é essencial para que o homem se salve não está na lei mosaica e na judaica. Como nós já falamos aqui algumas semanas atrás, isso são apenas sombras do que haveria de vir. O livro de Hebreus fala com muita exatidão sobre essa teologia neotestamentária a qual nós estamos debaixo dela, né? E não debaixo da lei mosaica. Os rigores da lei já se passaram. Então, versículo 15, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, versículo 16, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então você percebe como o pensamento se fecha no apóstolo Paulo dizendo, olha, Deus vai julgar os segredos. Não adianta nós queremos ter fatores externos que sejam aparentemente agradáveis aos olhos dos homens e aparentemente religiosos, se o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa vida não está em conformidade com o que o Evangelho manda, com o que Deus se agrada. E aí nós poderíamos prosseguir aqui, do versículo 17, se porém tu, que tem por sobrenome judeu, e repousas na lei, te gloria em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido que és guia de cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria da verdade, tu, pois, que ensinas a outro, não ensinas a ti mesmo? Tu pregas que não se deve furtar e furtas, e aí está fazendo, lógico, uma metáfora. Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. E aí o final do capítulo 2, ele vai dizer sobre o verdadeiro israelita. Versículo 25. Porque a circuncisão tem valor se praticar a lei. Se você é transgressor da lei, a tua circuncisão não se torna de nada. Ou seja, a lei, veja gente,
A lei não é... A pessoa tem muito costume de dizer assim, a letra mata, o espírito vivifica. E julgar letra, toda vez que a Bíblia fala letra e lei, a pessoa associa com palavra, estudo. Muito estudo, muita letra, muita ortodoxia, não leva ninguém a nada. As pessoas interpretam assim, isso é uma interpretação completamente errada. Estudo da palavra não é oposição a uma vida no Espírito Santo, o fogo de Deus ardendo no nosso coração. Estudar muito a palavra e ter zelo pela boa teologia não faz de você um legalista, um fundamentalista. Faz de você alguém que teme a Deus, que é espiritual, que verdadeiramente nasceu de novo. Dificilmente nós encontraremos um cristão verdadeiro que não tem prazer em estudar a palavra, que se atreve até a dizer que estudar é desnecessário, porque ele tem o poder de Deus. Ora, uma coisa não pode viver sem a outra. Então, toda vez que a Bíblia fala sobre lei e letra, ele está falando sempre sobre Velho Testamento, práticas do Antigo Testamento, práticas do rito mosaico, da lei judaica e que não se aplicam mais ao dia de hoje. E aí, repito, a carta aos Hebreus é uma carta muito boa para termos entendimento sobre isso. E ele diz, não adianta você querer ser cumpridor da lei porque é impossível. Você vai transgredir alguma coisa e a partir do momento que você transgride alguma coisa, toda a lei se torna nula. E você, ele está dizendo para o judeu, você vai ser julgado conforme toda a lei, você está exigindo que outros vivam conforme a lei, mas você mesmo vai ser reprovado, porque você não consegue cumprir tudo, porque eram sombras. E o que ficou? O que ficou foi Cristo, os princípios de Deus, e não a dieta da sociedade, da comunidade tribal de Israel. Então ele diz, se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará, versículo 27, que não obstante a letra e a circuncisão, é transgressor da lei, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porque, porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Amados, que a nossa vida com Deus não se resuma ao que nós apresentamos ao outro. Que a nossa vida com Deus não se reduza a legalismos. Que a nossa vida com Deus não se resuma a dar discursos, mas que a nossa vida com Deus seja verdadeiramente uma vida que é interiormente transformada, circuncidada, batizada na água e no Espírito, para que nós possamos ser testemunhas verdadeiras desse amor de Deus. O que Paulo está criticando aqui são os judeus, que ainda querem viver no legalismo, nas sombras, mesmo após Jesus ter vindo e ter trazido luz a tudo aquilo e ter revelado em sua forma completa o que é o Evangelho e o que Deus requer de nós. Nós possamos estar atentos a essa boa leitura da palavra, a essa boa teologia e estarmos sempre diante de Deus com o coração humilde, arrependido, quebrantado e pedindo a Ele para que cada vez mais nós estejamos mais próximos daquilo que Ele quer para nós. Que você tenha uma manhã de consagração abençoada na presença de Deus, que Ele te abençoe, que você tenha um momento de oração aí abençoado e um momento de relacionamento com Deus. É o que eu desejo para ti. Um abraço, bom fim de semana, que a graça e a paz do nosso Senhor seja com todos. Amém.